Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Quais os objetivos desta aula? Perceber que a língua estrangeira, a língua espanhola principalmente, oferece meios de compreensão de diferentes culturas e apropriação e valorização aí de sua própria cultura. Além disso, ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais, bem como o seu contexto de produção e a esfera de circulação. Ok? Vamos a reflexionar. Observem estas imagens que aparecem para vocês aí na tela. Que te sugerem estas imagens? São imagens conhecidas, desconhecidas? Recordam-se aí de algo? Qual é a simbologia, né? Vamos observar aqui, A primeira imagem aqui, no canto superior esquerdo, representa o papel picado. Vamos ver aí o que significa, esse papel picado. A la derecha, flores de cempasúchil. O que seriam, essas flores, tá? No canto inferior esquerdo aqui, pan de muertos. E a la derecha, calaveritas de açúcar. O que esses quatro aqui têm em comum? Vamos observar depois. Que te parece estes folhetos? De que se trata? Observem aí os dois folhetos que temos aqui, que retratam Dia de Muertos. Vocês conhecem essa festividade? Devem estar se perguntando, professor, mas festividade? Festejar os mortos? Sim, temos um país aí que festeja o Dia dos Mortos, ok? Tá? E sobre o Dia de los Muertos em México, ou seja, uma tradição mexicana. Já devem ter visto aí em outros contextos, justamente essa celebração. Vamos ler um pouquinho aqui para entender mais sobre o contexto. El Día de los Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánica, ou seja, já vem aí da época da colonização, antes da época da colonização, tá? Que honra a los difuntos, el 2 de noviembre. O que essa data, 2 de novembro, ela, comparada aqui à nossa cultura, a cultura brasileira, retrata. Então aqui nós temos, por exemplo, finados, 2 de novembro. E lá também, 2 de novembro, Dia de los Muertos. Tá? Finados também. Só que, de forma diferente. Tá? Comienza el dia, primeiro, coincidindo com as celebrações católicas de Dia de los Fieles Difuntos e Dia de Todos los Santos, respectivamente. Tá? Em México, a fiesta del Dia de los Muertos é bem distinta em comparação a outros países, pois esta festividade se celebra alegremente, como eu já havia dito para vocês, de forma alegre, Então é uma celebração, tá? La celebração provém da época de los indígenas de Mesoamérica, como eu havia dito para vocês, já é uma tradição indígena, tá? Antes da época da colonização, diferentemente aqui da cultura brasileira. Tales como os aztecas, maias, puripechas, nahuas e totonacas, que são os povos indígenas aí que habitavam justamente essa região antes da época da colonização, Então, justamente uma tradição aí, milenar, ok? Em 2003, a Unesco declarou este dia como obra maestra del patrimônio oral intangible de la humanidade. Olha que interessante, curiosidade. Explicam que as fiestas indígenas dedicadas a los muertos estão profundamente arraigadas en la vida cultural de los pueblos indígenas de México,
la fusión entre ritos religiosos prehispánicos y fiestas católicas permite el acercamiento de dos universos, el de las creencias indígenas y el de una visión del mundo introducido por los europeus en el siglo XVI. Ou seja, essa fusão de ideias que já existiam antes da colonização e o pós-colonização. Tá? Então juntaram-se ali justamente duas culturas, aquilo que já era dos indígenas juntamente com a europeia, né? E foi se incrementando ao longo dos séculos aí, ok? Atividade 1. Temos duas perguntas aqui. Vou deixar essas duas perguntas para vocês lerem, refletirem e voltarem aqui justamente com as reflexões levantadas, ok? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e voltamos na sequência. Vamos lá, pessoal? Primeira questão aqui, ó. Quais são as diferenças entre esta celebração em Brasil e em México? Ou seja, qual a diferença aí? Ó, possível resposta, ó. Em Brasil, esta fecha, ou seja, esta data, é marcada com tristeza, pois as famílias recuerdam de seus entes queridos. Ou seja, uma recordação dos entes queridos que já se foram, partiram aí, já são falecidos. Já em México, ou seja, no México, se celebra de maneira festiva, alegre, tá? E o segundo questionamento, ó, por que esta festividade foi declarada obra maestra del patrimônio oral intangível de la humanidade por la Unesco? Possível resposta, ó, devido à importância cultural e social de esta celebração em México. Ou seja, algo que já se tornou aí tradicional neste país, no México, ok? Vamos falar de alguns personagens aqui, alguns ícones, justamente fazem parte desta festa, desta festividade aí lá no México. La Catrina, tá? Ó, que é o símbolo de la muerte, ou seja, o símbolo da morte. El ícono del Dia de Muertos em México. Ele é um ícone do Dia dos Mortos aí, né, no México. Su nome original era La Calavera Garbancera e nasceu como uma crítica ao classismo da sociedade mexicana. Su significado é que la muerte nos iguala a todos, ricos
e pobres. Né? É justamente isso, essa ideia de que a morte, por fim, né, irá igualar aí a todos, sejam ricos ou sejam pobres. Então, um ícone justamente dessa festividade. Ok? Las calaveritas de açúcar, ou seja, aí são doces, né, que se produzem aí com açúcar. Tá? En el Día de los Muertos, los mexicanos tienen la costumbre de regalar, presta atenção aqui, ó, presentear, esse verbo regalar, um crânio de açúcar, tá? Representando justamente aí uma caveira, um crânio, tá? A um amigo, a uma amiga, né? Com seu nome escrito em la frente. Então, como vocês têm ali observando justamente a imagem ao lado ali. Tá? Doce. La ofrenda, tá? La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas, veladoras. Los indígenas le agregaram el saumerio, que é o incenso, né? Com su copal e la comida e la flor de cempasúchil, que é proveniente justamente daquela região. Inclusive, esta flor, ela é muito similar ao cravo, e ela nasce justamente, né, ela brota justamente nesta época, tá? Muito próximo aí ao final do ano, por isso que ela é utilizada, tá? E como vocês perceberam, já, né, havíamos dito aqui na aula, esta, né, celebração, essa cultura indígena com a cultura europeia que se mesclaram aí. E aqui eles fazem justamente, né, a oferenda a os que já se foram, aos que partiram, aos entes queridos aí, tá? Aqui, ó, la ofrenda del Día de Muertos es un ritual que se hace para compartir alimentos y bebidas con los difuntos. Hay algunos elementos que no pueden faltar, a cada uno tiene un significado. Água, sal, velas, veladoras, copal, incensos, flores. Ou seja, eles fazem uma mesa farta, né? Inclusive ali colocando lugares para aqueles que já se foram, com demarcações, o alimento, justamente para fazer aquela oferenda, tá? Acreditando justamente que, né, o ente querido que já se foi, já é falecido, está ali ainda presente entre eles, ok? Atividade 2, vocês vão ler, né, este fragmento, esse trecho adaptado, inclusive aqui do Enem 2011, tá? E basándose no texto, ou seja, baseando a partir do texto, como ocorreu o origen desta celebração em México? Como que ocorreu a origem dessa celebração lá no México? Vou dar um tempo para vocês lerem, pensarem, refletirem, todo o contexto estudado aqui em sala, ok? E voltamos na sequência.
Vamos lá, pessoal? Então, eu vou ler com vocês o trecho aqui, né, esse fragmento, e partimos aí para a resposta, tá? Vamos lá. Este dia se celebra a máxima festividad de los muertos en México. Muchas familias hacen altares de muertos sobre las lápidas de sus difuntos familiares. Estos altares têm um grande significado, já que com eles se crê que se ajuda a sus muertos a llevar a buen camino durante la muerte. Esta creencia es una mezcla de las tradiciones religiosas precolombinas e la católica. Estou observando o texto aqui, o contexto, né? Como ocorreu a origem, ou seja, a origem dessa celebração no México. Ok? Ó, presta atenção. Com a mescla entre a tradição cristiana, ou seja, e a junção, né, do que seria a cultura, a tradição cristã, e as religiões que existiam antes no país. Ou seja, uma junção daquilo que já veio, né, do cristianismo, imposto ali pelo cristianismo, além daquilo que já existia no país, ou seja, as culturas anteriores. Essa mescla, tá? Ok? Essa seria a possível resposta aí. Vamos falar aqui sobre um outro elemento que é o altar de los muertos, ou seja, o altar, né, que se faz ali. É um elemento fundamental em la celebração del Dia de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir com a família esse dia e assim consolá-los e confortá-los por la pérdida. El altar se caracteriza por sus colores alegres, fotografias del difunto, assim como alguns platitos de sua preferência em vida. Ou seja, é muito comum, né, acreditar na vinda, no retorno, né, dos entes queridos nesse dia. Então, por isso, eles fazem ali de forma alegre, com muitas cores, colocam junto ali uma comida, um prato típico, aquilo que agregava, né, alegrava justamente o ente querido, colocam fotos, então eles montam justamente um altar para fazer essa celebração, acreditando na vinda desse ente querido. Ok? Atividade 3, completa los huecos, ou seja, vocês vão completar os espaços aqui com os elementos da cultura mexicana. Temos 4 frases aqui, 4 espaços ali, los huecos, que vocês irão completar de acordo com o contexto. Voltamos na sequência.
E aí, pessoal, conseguiram analisar as frases? Conseguiram fazer referência àquilo que estudamos aqui durante a aula de hoje? Ó, presta atenção, tá? Lá, ó, La Catrina es el personaje más famoso del Dia de los Muertos, tá? A personagem justamente aqui, né? A caveira feminina ali. La B, la ofrenda es el conjunto de regalos para los difuntos, ou seja, a oferenda que se faz ali junto à mesa, né, desse dia de celebração. La C, ó, la flor cempasúchil es la más común en las ofrendas, tá? Estão fazendo referência aí à flor, ok? E la D, las calaveritas dulces, o doce, né, tá? Llevan el nombre de alguien en la frente. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a festividade del cine. Vocês já devem ter assistido, ou se não, vale a pena ir buscar, né? E assistir, tá? Esta película, tá? Coco. Ó, para o português, né? Aquele Viva a Vida é uma Festa. Vocês devem já ter assistido, se não, né, vale a pena aí, porque é uma representação justamente da cultura mexicana representada aí nas telinhas e foi premiado, inclusive, aí, ó. La película está inspirada em la celebración del Día de Muertos y es una carta de amor a México. El equipo de Pixar viajó varias veces al país para atrapar los colores, los festejos, pero sobre todo las tradiciones que se enmarcan en la cultura mexicana. Então, tipicamente enraizada aí justamente essa cultura mexicana. Explicou a los medios Enrique, né, el director de la película. Ok? Agora te toca a ti. Que tal hacer un folheto de una festividad de tu região? Ou seja, a sua região aí, né? Quais são as festividades populares que se celebram aí na sua cidade, no seu município, né? Lembrem-se de que o folheto, né? Ele vai apresentar, ó, la festividad, el lugar, ou seja, donde ocorre, quando ocorre, ou seja, la fecha, a data, los atractivos, las atracciones aqui e imagens sobre esta celebração, ou seja, esses 5 aspectos aqui não podem faltar. Que tal aí produzir então um folheto a respeito de uma festividade da sua região? Beleza? Ó, aqui nós temos um exemplo, tá? Como, ó, Dia Festivo San Valentín, né? San Valentín, vocês se recordam de alguma coisa? Ó, Dia dos Namorados, né? Olha aqui, então nós temos justamente, né, esses 5 elementos, ó, falando sobre a festividade, dia de São Valentim, donde, ó, parece a região aqui, ó, ayuntamento, né, tá? Quando, ou seja, o dia, o mês, o ano, estaria aqui, tá? Las atracciones, ó, família, diversão, comida, música, baile e imagens sobre esta celebração, ou seja, justamente por ser um dia festivo alegre ali, né, representado aí então, tá, pelas cores, pela alegria aqui, ok? O que aprendemos na aula de hoje? Ó, conhecemos um pouco sobre o Dia de los Muertos no México, sua cultura, tradição, data mexicana que foi considerada pela Unesco em 2003 como um patrimônio cultural imaterial da humanidade, devido à sua importância cultural e social, e vocabulário justamente a respeito aí dessa temática. Ok? Um forte abraço, vejo vocês em breve e até logo.